Bem-vindos ao Portal de Luz. Nesses tempos de confinamento e convivência mais intensa com os nossos familiares, nós temos recebido alguns questionamentos sobre as dificuldades de se saber a melhor forma de interagirmos uns com os outros dentro da moral espírita cristã. Nós sabemos que esse é o grande desafio da encarnação: desenvolver a bondade, o perdão e o amor nos nossos relacionamentos. E fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo algumas reflexões importantes. Mas antes de falarmos sobre esse tema, nós vamos convidar a todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Nós temos recebido muitas mensagens sobre como enfrentar as dificuldades de relacionamento pessoal durante os tempos de confinamento e dessa convivência mais intensa que temos passado durante a pandemia. Nós sabemos que se trata de uma oportunidade valiosa para solidificarmos os nossos valores morais espíritas cristãos, colocando em ação tudo que estudamos na nossa doutrina. Mas, na prática, nós nos debatemos com as nossas próprias limitações e caímos muitas vezes nos erros de sempre: a irritação, a impaciência, o orgulho, a discórdia por motivos corriqueiros do dia a dia.
Sabemos que o primeiro grande desafio de toda encarnação é olharmos de frente os relacionamentos que nos foram colocados mais próximos, como por exemplo os nossos pais, cônjuges, os nossos filhos, os amigos mais próximos, desenvolver com eles a bondade, o perdão e o amor, resolvendo talvez problemas trazidos do passado que nem temos lembranças, mas que guardamos na consciência a certeza de que temos que dar a nossa contribuição para o refazimento dos caminhos. E depois, claro, nós temos que estender esse compromisso moral de tratar a todos com amor também a todos que nos cercam e convivem com a gente de alguma forma, como por exemplo colegas de trabalho, pessoas que encontramos no nosso dia a dia e até mesmo desconhecidos. Enfim, todos os nossos semelhantes. Nós temos o compromisso de tratar com amor e fraternidade. E para tentarmos refletir juntos sobre esse tema tão importante, nós trouxemos trechos do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nele, Jesus pede que saibamos nos reconciliar com todos os seres da criação de Deus e que olhemos primeiro para o que nós temos que melhorar em nós mesmos antes de apontar qualquer erro no nosso semelhante. Vamos ver. Num trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós temos as seguintes palavras: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Ou seja, enquanto nós estamos encarnados, nós temos que buscar nos reconciliar. E aqui nesse trecho, na explicação de Kardec, vemos que o foco é a prática do perdão, visto que nós sabemos que, se não nos reconciliarmos agora com aqueles que nos desentendemos de alguma forma, essa situação irá se estender após a morte. Portanto, de nada adianta fugirmos. Isso sem falarmos que muitas vezes o problema que vemos agora vem acontecendo desde encarnações anteriores. Daí, inclusive, a nossa dificuldade em enfrentar aquele problema. Aqui também, Kardec explica que outro benefício que podemos ter ao nos reconciliarmos e aprendermos a perdoar e a amar aqueles que nos são difíceis no momento, é que estamos evitando que ele se torne um provável obsessor no caso de vir a morrer antes de nós, o que será bom tanto para nós mesmos quanto para ele. Nós podemos fugir agora, mas não conseguiremos fugir para sempre. Portanto, quanto antes domarmos o nosso orgulho e aprendermos a amar aquela pessoa que hoje enxergamos como sendo alguém difícil, mas que na verdade é nosso irmão, tanto melhor para ambos. Na sequência, do capítulo 10 ainda, nós temos outros dois trechos do Evangelho de Mateus. O primeiro é o seguinte: se, portanto, quando fordes depositar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai a oferecê-la. Aqui Jesus ensina que, antes de nós pedirmos perdão para nós mesmos, precisamos perdoar e reparar o que fizemos de errado contra o nosso semelhante. Só então a nossa oferenda será bem aceita, a nossa prece será ouvida, porque iremos com o coração sem qualquer pensamento mau, sem orgulho ferido, portanto estaremos em sintonia com as vibrações de amor e de harmonia de Deus. Ele falou assim, especialmente também porque os judeus daquela época costumavam oferecer sacrifícios materiais, acreditando que fosse esse o caminho para se conseguir ser perdoado. E o outro trecho de Mateus que nós falamos, bastante conhecido, é o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Bom, esse trecho fala de algo que é um hábito de comportamento muito recorrente em todos nós. E Kardec aqui chama a atenção
para esse que é um dos nossos piores e mais arraigados hábitos de comportamento. Nós vemos o erro do outro primeiro e criticamos ele, seja mental ou verbalmente. E sentimos até um certo prazer nisso, como se, ao expor o erro do outro, nós nos mostrássemos de alguma forma superiores a ele, mais sábios, incapazes de errar naquele mesmo ponto. Mas Kardec provoca uma reflexão na sua explicação. Ele pergunta: e se pudéssemos sair para fora de nós mesmos e nos olhássemos como se nós fôssemos outra pessoa? Teríamos algo a criticar no nosso comportamento? Somos perfeitos? Ou também temos coisas a melhorar? Iríamos aprovar ou reprovar o que nós fazemos no dia a dia? Kardec diz o seguinte: incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Bom, e para completar, temos no capítulo 10 a parábola da mulher adúltera do Evangelho de João, que conta quando os escribas e os fariseus trouxeram para Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério, que era um crime gravíssimo na época e que deveria, portanto, ser apedrejada em praça pública. E Jesus, muito sabiamente, diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles foram se afastando devagar, largando as suas pedras, percebendo a força e a verdade daquelas palavras e a autoridade moral do Mestre Jesus. E essa sentença de Jesus faz da indulgência e do perdão um dever para todos nós, porque afinal não há ninguém que não necessite para si próprio de perdão. E é somente com a nossa consciência e com os nossos erros que nós devemos batalhar, não com os erros dos outros. Os erros deles, eles terão também que enfrentar. Essa parábola é tão clara, tão divulgada e até hoje tão pouco aplicada. Basta olharmos para o nosso próprio comportamento e para a sociedade humana. Os diálogos que acontecem presencialmente ou virtualmente nas redes sociais, que nós vamos notar que ainda temos o forte hábito da maledicência e o hábito de jogar pedras nos outros. Jogamos pedras nas pessoas próximas a nós e até em pessoas que nem conhecemos. O capítulo 10 do Evangelho é o capítulo do aprendizado do perdão e de enxergar no semelhante um outro ser com tantas limitações e problemas a vencer como nós mesmos também temos. É um convite para abandonarmos o orgulho e colocarmos como um mantra interno pessoal não criticar, não julgar o comportamento de ninguém, seja alguém próximo ou um desconhecido. Se conseguirmos fazer isso, nós estaremos avançando espiritualmente. Vamos lembrar que Deus ama a cada um de nós incondicionalmente e aquele que às vezes tanto gostamos de apontar os erros e de criticar, está recebendo de Deus as melhores oportunidades para vencer e para progredir espiritualmente, assim como nós também. Então vamos cuidar da nossa trave, do nosso olho, para aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados agora. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
nós vamos agora ouvir o quadro Educa a Tua Alma com Sandra Marinho. Olá, queridos amigos, queridas amigas do Portal de Luz. Bom, mais dia, menos dia, todos nós, de alguma maneira, tivemos que lidar ou teremos que lidar algum dia com algum tipo de inquietação, ou às vezes até mais de uma inquietação, que por vezes nos tira o sono. Como vocês já sabem, aprendemos a tratar essas situações embaraçosas e incômodas das nossas vidas como forma de reparar algum erro do passado ou desta vida mesmo. A intensidade da dor, essa é a diferença, a intensidade da dor que tais acontecimentos provocam depende exclusivamente da forma como nós os enfrentamos. A dor será intensa se assim deixamos que seja. Alguns exemplos dessas provações que convivem conosco de longa data: o desgosto de parentes difíceis e amigos que nos atingem de perto, a doença crônica de tratamento contínuo, o parente difícil, o cônjuge exigente, enfim, são aquelas chamadas pedra no sapato, mas que dependendo do modo como lidamos com essa pedra, a dor que ela vai provocar pode ser mais amena. Mas existem, gente, aquelas provações com as quais nós não contamos, nem passa pela nossa cabeça, as que chegam de sopetão, sem aviso prévio. Será que estamos preparados para enfrentá-las? Por vezes elas chegam quando nos achamos assim seguros, equilibrados, nos surpreendendo como um raio fulminante no meio da bonança, retalhando as nossas emoções ou desajustando os nossos pensamentos. André Luiz, no livro Estude Viva, relaciona o que ele chama de notícias infaustas, que quer dizer infelizes, funestas. São aqueles golpes morais contra nós, dados por aqueles a quem mais amamos de uma hora para outra, sem aparente motivação. O velho exemplo aqui do marido fujão, mas infelizmente é comum, né, a gente ter notícias de separações abruptas por iniciativa de um dos cônjuges, sem que o outro parceiro suspeitasse disso. E também não é raro, e eu tenho certeza que a maioria de nós conhece a história, né, de algum casal que passou por esse tipo de situação. A parte abandonada e que absolutamente não contava com isto, com certeza deve se sentir ferida por um golpe fatal de alguma arma marcial, que a deixa prostrada no chão sem reação. A morte ou a doença súbita de um ente amado, a demissão do emprego quando tudo parecia bem no trabalho, a escolha errada de um filho, enfim, são muitas as situações súbitas que podem nos pegar sempre desprevenidos. Outro grupo de provações de surpresa são os desastres de consequências indefiníveis. Nesta categoria estão os desastres propriamente ditos, e de avião, de carro, enfim, cujo nome já diz, é desastre, né? Ninguém pode
prever um desastre, certo? Recentemente, também, nós tivemos um desastre social, que é a pandemia do Covid-19. Com certeza chegou de surpresa e tomou conta do planeta, trazendo muita dor de todas as modalidades, né? E em todos os quadrantes do planeta. Além disso, na verdade, tem um outro grupo de mal súbito. Esse grupo é composto, assim, e são aqueles que mudam a rota da nossa vida. Por exemplo, uma doença aguda, capaz de não somente alterar o nosso destino, mas de nos conduzir a rever pensamentos e atitudes após o golpe. Como fazer nessas circunstâncias? O que nos recomenda o mentor espiritual? André Luiz faz uma analogia entre esses episódios imprevisíveis da vida com a prova decisiva, né, de um curso no qual estamos todos matriculados na escola da vida. Numa escola comum, nos preparamos dia a dia, estudando as disciplinas e enfrentamos as avaliações parciais, os trabalhos de classe, enfim, os quais funcionam como preparatório, né, para as provas maiores que desconhecemos o seu exato conteúdo, certo? Assim, ao enfrentarmos com paciência e aceitação, mais criatividade combinando com tudo isso, as provações corriqueiras e os perrengues crônicos, nós estaremos nos preparando para as provações imprevistas e para os golpes de surpresa, que vai chegar para qualquer um de nós. Nenhum de nós passa incólume de passar por esses imprevistos. Entendemos que numa hora de crise, nos fala André Luiz, não são o choro, nem a emotividade, a posição mais adequada, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter, né, que a sombra tome conta, se assenhoreie de nossas vidas. Devemos agir com serenidade, que nós aprendemos nas provas do dia a dia, para nos sustentar e nos ajudar a sustentar também os outros nesses momentos de crise. Por fim, a oração e a vigilância são, em conjunto, o agente que nos ajudará a colher e a usar a serenidade aprendida com as provas cotidianas. Um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É um prazer enorme estarmos juntos neste encontro semanal. Sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para concluirmos a reflexão a respeito da eficácia da prece. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, nos itens 7 e 8, temos os seguintes esclarecimentos complementares a respeito da eficácia da prece. Relembramos que a prece necessita sempre ser feita com o coração e mais, quem a faz tem que ter méritos que são obtidos sempre e somente através da caridade. Dentro da máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, seria extremamente lógico deduzir que bastaria pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não atender a toda súplica que se lhe faça, uma vez que Deus
sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Deus assiste àqueles que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, meus amigos e amigas, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si, por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao avistá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita ao invés de tomar o caminho da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás aquilo de que necessitas? Por que não se lhe materializou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Confiando-se no seu companheiro, nem sequer pensaria. Essa razão, porque o anjo só se deu a conhecer apenas no retorno. Oremos sempre com a vontade firme e sincera de auxiliar o próximo, pois quanto mais auxiliarmos, mais seremos auxiliados. Agradecemos a todos pela companhia, desejamos uma ótima reflexão, saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui.
acessem o nosso canal no YouTube. É o Caibar Schutel na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.